Bota a imagem para mim dele aí. Marcelo Batista, o dono do Ferro Velho, está sendo procurado pela Polícia Civil da Bahia, pela Polícia Federal, pela Rodoviária Federal, pela Interpol. O nome dele já está no sistema da Interpol. Esse cara é suspeito, é apontado como o autor de um duplo homicídio. Ele é suspeito também de outros crimes em Salvador. Quem está agora, uma pessoa que vai dar entrevista pra gente, é Dani. Dani está com uma ex-funcionária de Marcelo. Essa mulher vai contar todos os detalhes. Dani, você está em um determinado local de Salvador. Essa mulher tem muita coisa a falar. Essa mulher ainda vai prestar depoimento no departamento de homicídios. Ela trabalhou com Marcelo durante anos, foi ameaçada de morte, foi abusada, sofreu pressão psicológica. Dani, me conte todos os detalhes que essa mulher vai falar agora ao vivo. Vai parar a Bahia, Dani. Boa tarde. Exatamente, Juca, de volta aqui ao vivo agora neste assunto do Ferro Velho que a gente está em cima desde o início. A pessoa que vai conversar comigo, ela tá aqui com um capote, né, cobrindo o rosto, porque ela tem muito medo, Juca. Ela já sofreu muito na mão aí do Marcelo Batista, o dono do Ferro Velho. Ela tem várias denúncias aí chocantes, impactantes. Eu, como mulher também, eu tô aqui triste com tudo que eu tô ouvindo dela. Ela disse que o Marcelo Batista tentou estuprá-la quando ela trabalhava com ele. Ela trabalhava sob ameaça de morte, ela trabalhava trancada em uma sala, não tinha hora para sair, ele não permitia que ela saísse. Ela trabalhava com ele no escritório e vai contar mais detalhes pra gente. A gente já entrevistou vários ex-funcionários, todos falam a mesma coisa, que ele andava com a pistola na cintura e que ele costumava maltratar os funcionários. Obrigada por conversar com a gente. Você tomou a iniciativa de falar porque foram muitos anos de sofrimento, não é isso, minha amiga? Exatamente, eu trabalhei lá há quase 2 anos e lá não era uma empresa, é um inferno. E sempre que aparecia alguém para contratar, eu dizia que eu não queria contratar eles porque ali não era o lugar, um ambiente adequado para a gente trabalhar. Que até eu estava procurando a melhora por conta dos sofrimentos, dos maus tratos, dos assédios sexuais, assédios morais e as pancadas, né, que os meninos recebiam. Ele achava que os meninos estavam roubando, mesmo cheio de câmera lá, como ele bateu no colaborador que precisou, inclusive, fazer cirurgia. Muitos processos trabalhistas, muitos descontos, mesmo a gente trabalhando o dia todo, tínhamos muitos descontos no salário. O que ele falava para descontar o dinheiro de vocês, por exemplo? Se a gente chegasse atrasado 10 minutos, ele dava um MT, né, que era o meio turno, a gente só recebia metade do dia trabalhado, ou ele dava uma falta se a gente não fizesse o que ele estava mandando na hora que a gente estava ocupado. Ele queria que a gente largasse tudo para fazer o que ele estava mandando, e se a gente não fizesse, ele dava uma falta, né, e descontava o dia todo, e tinha mês que a gente nem recebia salário, ficava devendo. Como é que foi essa situação aí, dessa tentativa de estupro? Como é que era o seu trabalho lá? Conta pra gente também. A primeira vez que ele passou a mão no meu corpo, ele pediu para eu subir para a sala dele para fazer a conferência das folhas de pagamento junto com ele. Aí eu não quis que ele me tocasse, eu saí correndo, torci o pé ao descer a escada, que a escada dele era uma escada de madeira, torci o pé, me tranquei no banheiro, aí a colega percebeu que eu estava muito nervosa, puxei ela para o banheiro e contei o que foi que tinha acontecido. Eu permaneci trabalhando. Quando chegou em junho, mais ou menos, ele me demitiu a primeira vez. Eu fui embora feliz da minha vida, mas depois ele pediu para que eu retornasse para a empresa, porque os colaboradores não queriam trabalhar, né? Só queriam que eu ficasse lá junto com eles para poder trabalhar. Eles estavam fazendo motim e eu fui obrigada a voltar a trabalhar. E na segunda tentativa, ele me pediu para subir na sala dele novamente. Foi um dia de sábado, inclusive, que eu não tinha que trabalhar, mas eu fui obrigada a ir trabalhar. Subi na sala dele e ele já estava com o pênis dele ereto. Puxou o meu braço, né, para eu pegar no pênis dele, dizendo que ele estava com, desculpa a expressão, dizendo que ele estava com o pênis duro,
que era para eu pegar e perguntando como eu gostaria do pênis dele, porque ele tinha um pênis grande, mas era fino. Quando eu puxei meu braço, ficou uma mancha roxa no meu braço. Eu saí correndo, desci as escadas. E quando eu fui na delegacia, na 4ª delegacia que pertence ali àquela área, eu não consegui prestar queixa, né? Porque eles disseram que eu tinha que ter testemunha e tinha que ter também várias mensagens do WhatsApp impressa para poder eu conseguir prestar minha queixa. Olha, Juca, são várias denúncias. Ela trabalhava no setor de recursos humanos, está aqui contando as tentativas aí de estupros, assédios. Ela disse que foi até a delegacia de polícia civil, até a 4ª delegacia, não conseguiu prestar a queixa. E ela disse também que na folha de pagamento tinha pagamentos para policiais militares, não é isso? Exatamente, ele tinha os policiais que ele mandava fazer as folhas de pagamento. Ele pagava propina, né, de R$3.000 para cada um. Inclusive também 13º salário. Né? As folhas eram feitas no Excel, era eu mesma que fazia os cálculos, né, das folhas de pagamento, tanto eu quanto as outras pessoas que passaram por lá, as outras secretárias também. Quando uma não fazia, ele colocava as outras para fazer também. E eu lembro muito do Maguila, que era a quem sempre estava mais colado com o Marcelo, sempre quem estava mais realizando os serviços com o Marcelo. É isso, Juca, ela tá muito nervosa aqui, tá contando que policiais militares recebiam propina de R$3.000, que já estava na folha de pagamento, para poder fecharem os olhos, digamos assim, para o que acontecia dentro do Ferro Velho. A gente entrevistou vários ex-funcionários que trabalhavam na parte operacional, carregando peso, dizendo que o Marcelo realmente maltratava, espancava, mas o pessoal do administrativo, do escritório, não ficava de boa no ar-condicionado, não. Também sofria aqui. A gente está conversando com uma mulher que trabalhou com ele no escritório e sofria também na mão do Marcelo. Era uma tortura, não é isso, minha amiga? Exatamente, as ameaças, ele gritava muito a gente, principalmente quando ele estava nervoso, que alguma coisa dele tinha dado errado, ele gritava muito, né? Ele colocou câmeras na empresa toda, inclusive na minha sala, né? Também tinha câmera, ele abria a câmera para poder ver o que é que eu estava fazendo no computador, para ver se eu estava lançando as faltas, as MTs, né, os descontos. Na época que eu trabalhei lá, os meninos recebiam a diária de R$30. Tinha gente que ia almoçar e nem retornava mais, e nem queria mais o dinheiro por conta dos maus tratos que tinha. Né? Muito trabalho para pouco dinheiro, muita exposição insalubre. Né? Um ambiente que a gente almoçava, um ambiente péssimo, com ratos. Fedia, né, por conta das latas de cerveja, fedia muito. Embaixo no galpão tem as prensas que ele batia nos meninos lá, né? Teve um colaborador que ele espancou com a madeira 4 quina, né? Aquela madeira bem grossa, que foi um problema seríssimo que teve na empresa, esse espancamento, fora as outras questões, né, de ele pegar a pistola, colocar na cabeça de colaborador, ameaçar, era um inferno. Olha, Juca tá lá no estúdio, ele tá indignado com as denúncias, né, que não param de chegar. Você falou aqui muita coisa forte. Juca, você quer falar com a gente? Ela te escuta, inclusive, viu, Juca? Dani, a pergunta é a seguinte, para essa mulher, você que está chegando agora, está acompanhando a entrevista, ela trabalhou durante um bom tempo com Marcelo Batista. Ela era gerente lá da parte administrativa do Ferro Velho, do RH, mas também visualizava tudo. Pergunta a ela, porque eu entrevistei 2 motoristas de caminhão, os carreteiros, que falaram que transportaram drogas para Marcelo. Transportaram drogas para Marcelo Batista. Se ela pode falar, se ela vê alguma movimentação de droga, de cocaína lá, alguém comentando que viu droga lá dentro. Ele mandava os carreteiros trazer do Rio de Janeiro aqueles caixotes de lança-perfume no carnaval. Era vários caixotes de lança-perfume e tinha o motoboy que ele mandava ir na boca buscar drogas. Né? E se o motoboy não fosse, ele recebia falta de descontos no salário. Ou seja, o motoboy também se arriscava, né, entrando em boca de fumo, mas então tinha sim droga, ligação com droga lá dentro também do galpão. Não só o lança-perfume, mas tinha droga lá dentro também? Tinha sim, ele mandava o motoboy buscar com a moto mesmo da empresa, na boca lá de drogas, as drogas que eles utilizavam, né, que o Marcelo e outras pessoas lá que apareciam utilizavam, né. Inclusive tinha o Léo Mendes, que era quem mais aparecia, um amigo íntimo do Marcelo,
né? Que quando ele aparecia lá, eu tinha que sair da sala, porque eu ficava ouvindo as coisas, né? De baixo calão, e aquilo me incomodava, e ele também mandava eu sair, para eu não ficar ouvindo as coisas. E tinha os carreteiros também, os caminhoneiros que levavam essas drogas aí dentro do bagageiro. Exatamente, os carreteiros traziam do Rio de Janeiro as drogas dentro do caminhão, dentro de caixotes. É isso, Juca, mais uma denúncia aqui, né, do envolvimento do Marcelo também com o tráfico de drogas. São várias denúncias aí, ele pode responder por vários crimes. Essa exposição do Ferro Velho do Marcelo começou com o desaparecimento do Paulo Daniel e do Matusalém. 2 jovens que trabalhavam no Ferro Velho desapareceram no dia 4 de novembro. A gente tem, inclusive, aí imagens, né, de câmeras de segurança mostrando uma movimentação na frente do Ferro Velho, e dá para ver na imagem um tal de Matheus MT, que os familiares das vítimas estão achando que pode ter armado junto com o Marcelo para poder pegar o Paulo Daniel e também o Matusalém. Tudo isso está sendo investigado. O MT, o Matheus, pode também ser intimado pela Polícia Civil para prestar mais esclarecimentos. Tem uma movimentação dele na frente da empresa com o celular na mão, ele parece estar muito nervoso, e os familiares disseram então que o MT pode também estar envolvido em tudo isso. Essa mulher, ela já disse aqui também que existia uma prensa no local, existia também um porão onde o Marcelo colocava os novatos para trabalharem. Ele pegava normalmente, viu, Juca, pessoas em vulnerabilidade, pessoas usuárias de drogas, pessoas que já tinham sido presas, não encontravam oportunidades. Então ele pegava essas pessoas e ele mantinha um vício dessas pessoas para elas trabalharem, inclusive, durante a madrugada, não é isso? Exatamente. Tinha dias que ele falava que tinha queima de fio, né? E ele tinha as pessoas que iriam para essa queima de fio, né? E quando os meninos não faziam o serviço completo, ele não pagava. E a diária era só R$30, né? Para os meninos trabalharem o dia todo e ainda ficar a noite toda acordado para realizar, dizendo ele, né? Segundo o Marcelo, essa queima de fio, né? E eu tinha que colocar na folha de pagamento as informações, porém, geralmente ele mandava os meninos assinar um recibo em branco. E não pagava. Os meninos assinavam a folha em branco, o recibo em branco, que ele mandava colocar nas folhas de pagamento, como se os meninos tivessem recebido o dinheiro. E muitos dali não recebiam. Oi, Juca, você quer falar com a gente mais uma vez? Pode falar, a gente te escuta. Ô, Dani, para quem está em casa entender, ele gostava de pegar pessoas em situação de rua, os famosos sacizeiros, e botava essa turma para trabalhar, humilhava, espancava, fazia miséria com essas pessoas em situação de rua. Uma outra pergunta a essa mulher. Obrigado, ela está tendo coragem, ela está falando, né? E esse depoimento dela é muito importante para a polícia. Esse depoimento aí, ela vai falar com a polícia. Ela vai prestar depoimento no departamento de homicídios. Eu recebi aqui muitas informações, minha amiga, de que Marcelo comprava roubo. Que é isso, Juca? A turma que fica furtando cobre, sobe em poste, quebra chão para pegar o cobre, ele comprava esse material. Eu acho que ele aqui em Salvador era o 01 em comprar esse tipo de roubo aí. Se ela já viu isso lá, até porque a polícia já esteve no Ferro Velho e já encontrou material roubado, inclusive cabos da CCR. Os cabos da CCR, quando você em casa fica sem metrô, é porque o sacizeiro foi, furtou e Marcelo comprava esse material. Geralmente, os clientes, né, que tinha outros ferro-velhos que iriam vender o material para Marcelo, né? Tinha muitos cobres, né, que o cobre ele é o mais caro. Então, ele tirava um maior valor no cobre, né? E realmente ele comprava muito cobre, né, desses clientes que iriam fazer essas vendas para lá, para Marcelo. Lá tinha, mas só que o valor maior mesmo era o cobre que ele recebia.
É isso, Juca. A gente frequentemente mostra aqui, né, o metrô que para de funcionar, que fica lento, vários furtos de cobres na capital baiana graças aos receptadores. Quem são essas pessoas que compram esses materiais que acabam alimentando aí o vandalismo e a criminalidade? Então, são várias denúncias aí envolvendo uma mesma pessoa, o Marcelo Batista da Silva. A gente está mostrando a foto dele aí. Ele é o dono do Ferro Velho em Campinas de Pirajá. Já tem um mandado de prisão contra ele desde o último sábado. Amanhã faz uma semana que ele é considerado oficialmente foragido. A gente recebe várias informações de que ele já saiu da Bahia, de que ele pode estar em outro país, porque ele conhece muita gente. Ele é acobertado por muita gente. Então, possivelmente, não é isso, minha amiga? Ele nem aqui na Bahia está mais, não é isso? Acredito que não, porque Marcelo, ele é um tipo de pessoa que ele apronta e depois ele some, né, e coloca a culpa nos outros, né? Quando eu trabalhava lá, inclusive, ele tinha um apartamento que ele alugou com o Léo Mendes. Na época que eu me lembro, ele pagava R$ 2.500, né, porque eu tinha acesso a essas informações, né, mas era um apartamento que era do Léo Mendes. Eu não me lembro o local, acho que era no Greenville, se eu não me engano, não me lembro o local certo. Porque eu vi a reportagem também, a questão que não tem intimidade com o Léo Mendes, mas são amigos íntimos. Ele tinha um apartamento alugado com o Léo Mendes, ele pagava na época R$ 2.500 de aluguel, né, e eu não sei como ele conseguiu alavancar tanto, né, com esse apartamento novo que eu vi também no jornal, né, de 6,5 milhões, 7 milhões, tantos carros. E na época que eu trabalhava, tinha uma Captiva que era toda blindada, ele tinha uma BMW, tinha uma moto, né, que era o que o motoboy usava, e tinha contas fantasmas no nome de Wellington Oliveira Barbosa, que é o cabecinha, tinha no nome de Rosenildo, que era o porteiro, Carlão, que era um dos colaboradores, né, que tinha a carteira assinada também, e a mãe dele, Dona Márcia. Ou seja, ele não tinha dinheiro na conta dele, mas ele tinha dinheiro na conta de laranjas, como esse cabecinha, o cabecinha, inclusive, que já foi intimado pelo Departamento de Homicídios, pelo Departamento de Proteção à Pessoa, a prestar depoimento. Então aqui chega mais uma denúncia, Juca, de que ele tinha contas aí no nome do porteiro Rosenildo, o porteiro do Ferro Velho, do cabecinha também. Possivelmente ele também deveria molhar a mão, né? Deveria pagar a propina aí para as pessoas do prédio dele, onde ele morava. Geralmente as pessoas que defendem o Marcelo Batista do Ferro Velho são pessoas que ele acabava pagando, não é isso? Exatamente. Ele pagava também as testemunhas nos processos trabalhistas para mentir nos processos, né? Ele pagava R$100, a depender da gravidade do processo, né? E se a gente não comparecesse, a gente tomava falta, ele dava desconto no salário e a gente tinha as ameaças, que era, a gente tinha essa obrigação, né? Mas só que o Wellington, ele era quem mais ia para as audiências, né, porque ele é o braço direito do Marcelo. Ele mentia nas audiências, prejudicava aquele colaborador que estava procurando os seus direitos. Oi, Juca, pode falar, a gente te escuta. Essa mulher precisa de proteção policial, atenção Departamento de Homicídios, Secretaria de Segurança Pública. Essa mulher sabe de muita coisa, precisa de proteção. Ela não mora em Salvador, que é o mais importante, ela não mora aqui em Salvador, ela precisa de proteção, gente. Essa mulher, ela sabe de todo o esquema de Marcelo com esse tal do Léo Mendes. Esse tal do Léo Mendes aí, braço direito, amigo íntimo, os dois tinham um apartamento juntos aqui em Salvador. A pergunta é a seguinte: o que é que você acha que aconteceu com os dois jovens trabalhadores? O que é que você acha que Marcelo fez com os corpos? A questão dos meninos, eu acho que ele deu fim, né? Como vocês falam, ele matou essas pessoas, principalmente porque a gente tinha essas ameaças, né? Que ele dizia que o que a gente não fizesse, o que ele estava mandando, ele dava fim na gente. Ele tinha a pistola que ele sempre deixava também em cima da mesa. Quando eu chegava, a pistola estava lá em cima da mesa. Eu já vi ele colocar a pistola na testa de colaborador, porque estava cobrando o salário a ele, né? Imagine esses meninos. Como eles sumiram, eu acredito sim que o Marcelo tenha matado essas pessoas. Tem seus cúmplices, inclusive alguns policiais que sempre estavam colados com ele para fazer esse trabalho sujo dele.
E a questão da localidade, quando ele sumia, ele dizia que estava em Paulo Afonso, né, que estava fazendo um serviço por lá, ficava 2, 3 dias fora. Né, então, a localidade dele eu não sei ao certo. Olha aí, Juca, denúncia grave aqui, né? Ela dizendo que ele colocava a pistola na testa de colaboradores e que de vez em quando ele sumia, ele costumava ir para Paulo Afonso. É uma informação nova aí. Será que o Marcelo Batista da Silva está em Paulo Afonso? Porque, pelo que eu entendi, ele já tem onde ficar, já deve conhecer pessoas por lá também em Paulo Afonso, não é isso? Exatamente. Ele dizia que tinha uns caminhões lá, que ele tinha que trazer o material prensado de lá. E ficava fora 2, 3 dias, às vezes ficava até um pouco mais nessa localidade. E você acha que os corpos do Paulo Daniel e do Matusalém vão ser encontrados ou não? O que é que você acha? Eu espero que sim, inclusive tem um matagal, né, atrás da empresa, né, que ali a gente nunca teve acesso. Porque ele não poderia ter colocado os corpos enterrados ali. Entendeu? Eu acho que vale uma busca maior nessa localização, né, atrás do Ferro Velho, ou entre as empresas, né, porque ela é muito deserta, ali também era ponto de desova. Então, eu acho que é cabível procurar toda essa localização do Ferro Velho ali atrás, escavar para poder ver se acha esses meninos. Oi, Juca, você quer falar com a gente? Pois não. Marcelo tem um terreno, Dani, em Valéria. Ele tem um espaço lá em Valéria. Quero saber dela, se ela já soube desse espaço que ele tem em Valéria. Ele coloca também materiais nesse espaço, né? Entulho, cobre, que ele compra alumínio, ele coloca também nesse espaço. Ô Dani, essa mulher precisa de proteção policial. Essa mulher vai prestar depoimento no departamento de homicídios. E ela acredita que Marcelo deu fim nos 2 jovens. Deu fim nos 2. Olha, eu acho que os corpos não estão no fundo. Ela está me ouvindo. Por quê? Porque no carro de Marcelo, o DPT encontrou sangue. Então, provavelmente, ele colocou os corpos na Land Rover branca e foi embora. Então, por isso que eu acho que os corpos não estão no fundo da empresa. Eu acho realmente que ele deu fim em outro local aqui de Salvador. Né? Pode ter queimado, pode ter enterrado, e aí só ele para falar, para dizer o que foi que ele fez, Dani. É isso, Juca. Ela trabalhou muitos anos no escritório do Ferro Velho, ela sofria assédios, ela ficava presa lá até 10 horas da noite. Disse que Dona Márcia, que é a mãe do Marcelo Batista, o dono do Ferro Velho, é igual a ele, que ela chegava lá também falando com os funcionários de forma grosseira, de forma rude. Você me contou que você ficava literalmente presa na sala, que quando não era o Marcelo, ele mandava o porteiro trancar você por lá. Como é que era? Ele não queria que a gente fosse embora cedo, né, principalmente a mim, que eu distribuía o transporte do pessoal, eu fazia as folhas de pagamento, ele mandava o porteiro, o Rosenildo, trancar o portão para eu não sair. E tinha dias que eu saía 10 horas da noite e nunca recebi hora extra, malmente eu recebia meu salário, né, que quando eu entrei o salário era no valor de R$ 1.500 e bonificação, eu nunca vi um centavo de bonificação, nem almoço a gente tinha, se a gente não levasse a comida a gente não comia. E quando a gente conseguia dar uma saída para dar uma respirada é quando ele não estava na empresa, porque quando ele estava a gente tinha que ficar dentro. A mãe dele, Dona Márcia, ela geralmente saía às 5h30 da tarde, 6 horas da noite também. Ela era como se fosse a gerente de lá. Ela que recebia os materiais e ficava na balança para realizar as pesagens do cobre, dos materiais que chegavam, que os clientes estavam deixando lá. E passava as notas para os clientes receberem o pagamento. Ou seja, Dona Márcia trabalhava com o filho, com o Marcelo, ela que fazia a pesagem do cobre, ela que cuidava também dessa parte financeira. Inclusive, Juca, tinha uma sala lá, que era a sala do financeiro, que só quem entrava era Marcelo. Essa sala ficava trancada, ninguém podia nem chegar perto e existia, sim, um cofre do lado da mesa dele no escritório. Lembra que o nosso drone do Alô Juca mostrou a movimentação essa semana de 2 mulheres dentro do Ferro Velho? Possivelmente eram mulheres que foram buscar dinheiro vivo, porque Marcelo não tinha dinheiro na conta dele, mas ele tinha muito dinheiro em espécie nesse cofre, não é isso?
Tinha sim, tanto o dinheiro, tinha a pistola dele e ele tinha também um cofre que ele depositava muitas moedas. Quando eu saí de lá, o cofre estava bem cheio de dinheiro, ele colocava também notas, né, desse cofre. Era como se fosse esses cofres pequenos de moeda, mas só que bem grande. Por dentro, isso. Ele depositava e tinha o cofre do lado da mesa dele que ele escondia os nossos documentos, né, dos administrativos, né, das secretárias, ele colocava dentro desse cofre e também o dinheiro junto com a arma. É isso, a gente estava mostrando também aqui a situação dos corpos, né, que foram retirados provavelmente dentro daquele carro dele, que está no nome da mãe, uma Discovery branca que já está no departamento de homicídios, está passando por perícia, inclusive, foi encontrado resquícios de sangue no banco também. Aí fica agora a pergunta, né, Juca? Cadê o Marcelo Batista, que está foragido, e cadê também os corpos dos jovens Paulo Daniel e Matusalém? Os familiares deles merecem enterrá-los de forma digna, merecem fazer uma despedida de forma digna. A gente está nesse caso desde o início, a gente está conversando aqui agora com uma fonte exclusiva, contando detalhes aí dos bastidores, do que acontecia dentro do Ferro Velho. E, Juca, essa história, cada dia que passa, fica pior, fica mais macabra. Cada vez mais chegam denúncias escabrosas deste homem, se é que a gente pode chamar de homem, desse monstro chamado Marcelo Batista da Silva. Juca. Eu quero saber cadê ele. Apareça, covarde.